Olá, estamos indo para o nosso quarto vídeo dessa linha de produção de um conhecimento básico para você que está iniciando na filosofia. Hoje eu vou falar sobre Sócrates, um homem que viveu de 470 a 399 antes de Cristo. Como esse homem chamado Sócrates ganhou tanta referência e se tornou um ícone dentro da filosofia. É este o assunto de hoje no canal aqui, dessa linha de vídeo. Mas antes de falar sobre Sócrates, sobre o que ele agregou na filosofia, o que ele agrega também para a educação hoje nossa aqui dentro da filosofia, deixa eu me apresentar primeiro aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Comente aí o que você está achando dessa linha de vídeos que eu estou produzindo, se você está acompanhando desde o primeiro vídeo aí, da introdução, da atitude filosófica, dos 3 princípios básicos aí para ter uma atitude filosófica. Hoje nós vamos falar aqui, ou eu vou falar junto com você, depois com certeza você vai comentar aí abaixo aí, eu vou falar sobre Sócrates, como Sócrates teve a sua atitude filosófica para começar a filosofar já nos princípios da filosofia ali. Porque Sócrates ele está ali entre as primeiras pessoas que começam a fazer essa prática filosófica. Sócrates, ele morreu em 399 antes do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, mais ou menos 400 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Ele morreu acusado de estar corrompendo a juventude. Então, ele foi acusado a beber veneno por um tribunal democrático ateniense. Ele foi levado ao júri, teve o juiz, teve o advogado, teve o acusador. Em apologia a Sócrates, Sócrates, segundo Platão, ele mesmo se defendeu, não precisou que ninguém se defendesse ele, mas mesmo assim ele se defendendo, ele não conseguiu convencer o júri, ele acabou sendo condenado por mais ou menos 260 votos contra 200 e alguma coisa aí. Foi quase igual a condenação dele, ficou quase empatado ali, mas mesmo assim ele foi condenado. Ele morreu com 70 anos de idade, os seus discípulos quiseram tirar ele, quiseram fazer a fuga dele, mas ele viu que se ele fizesse essa fuga, ele estaria indo contra aquilo que ele acreditava, então ele aceitou a condenação dele. Ele tinha 2 possibilidades: ou ele ficava exilado da cidade de Atenas, ou ele bebia o veneno e morreria como o primeiro mártir desse desenvolvimento da filosofia. Bem, Sócrates ele viveu em um lugar chamada de Atenas, uma cidade grega, uma cidade-estado, como eu já expliquei em outros vídeos aí. Ele viveu em um ambiente onde estava tendo um grande nascimento ou florescimento da cultura de Atenas, ou seja, Péricles, ele criou um meio para desenvolver a cultura ateniense, ou seja, começou a criar templos, começou a desenvolver a democracia. A Atenas passou do regime monárquico, agrário, para o regime democrático, controlado por algumas famílias agrárias e algumas famílias urbanas. Atenas estava passando por um grande desenvolvimento urbano-cultural, com o nascimento, como eu falei, da democracia, da tragédia grega, da vida política e mais. Atenas também vivendo também com uma grande aglomeração de pessoas em um único lugar. Mais ou menos Atenas tinha mais ou menos nessa época aí umas 400 mil pessoas. 40 mil pessoas dessas 400 mil aí mais ou menos aí, elas tinham a possibilidade de participar da vida política. Mas devido aos afazeres domésticos, de casa, da agricultura, mais ou menos entre 4 a 5 mil pessoas que participavam efetivamente da vida política de Atenas. Ou então, eram poucas pessoas que necessariamente resolviam os problemas políticos de Atenas. Aquelas pessoas que tinham tempo para argumentar
na praça pública ou para ir em um tribunal argumentar a respeito de uma nova lei ou para argumentar contra algumas leis vigentes. E Sócrates estava nesse meio político fermentado de Atenas no seu apogeu democrático, social. Sócrates começando a questionar, a fazer perguntas, usando dois métodos conhecidos muito na filosofia, que é o método da ironia socrática, que é fazer perguntas, e o método da maiêutica. O que é ironia? A ironia era a habilidade de Sócrates em fazer perguntas àquela pessoa que dizia saber de alguma coisa, aquela pessoa que dizia ter algum conhecimento. E Sócrates levava a pessoa a perceber a sua própria ignorância, em saber que não sabe. E Sócrates saía afirmando sempre: eu sou mais sábio do que essa pessoa pelo fato de eu saber que eu não sei alguma coisa. E aquela pessoa que ele questionava julgava saber a ter o que não sabia. E Sócrates era um grande opositor aos sofistas, filósofos que diziam filósofos ou sábios que julgavam saber alguma coisa e julgavam ser sabedores da sabedoria. E Sócrates usava outro método também. Esse método dele era chamado de maiêutica. A partir do momento que a pessoa chegava para Sócrates e percebia a sua ignorância através das perguntas incomodadoras que Sócrates fazia, essa pessoa começava a fazer a maiêutica junto com Sócrates. Sócrates fazia perguntas e fazia a pessoa parir novas ideias. Começava em Sócrates a criação de um novo conhecimento. A pessoa abria mão de um conhecimento que ela julgava saber para saber outro conhecimento. Aí no nascimento da filosofia existe o que Sócrates começa a usar, o logos. O logos é o que? Usar a razão, mas de forma precisa seria construir conceitos precisos sobre a realidade. Então, Sócrates, ele buscava que os seus discípulos e as pessoas que ele encontrava na rua construísse um conhecimento mais sólido e mais firme da realidade. Você lembra lá no último vídeo que eu falei que fazer filosofia é você ter rigor e ir na raiz? Sócrates queria ir na raiz, queria ter um conhecimento, um conceito mais firme da realidade. Sócrates sempre perguntava o que era o amor. E Sócrates não queria um caso particular para definir o que é o amor, mas Sócrates buscava um conceito universal do que é o amor, de forma universal, como expliquei em alguns vídeos, de forma holística, no todo. Então Sócrates tinha um rigor, Sócrates tinha o método dele, que era de um rigor, ele ia na radicalidade, ia de forma profunda, na essência, e depois tentava olhar o conjunto das coisas, no todo. A proposta apresentada por Sócrates é a seguinte: busca assumida pela sabedoria e virtude, promoção de um saber mais autêntico sobre a realidade, incentivo e ampliação do autoconhecimento, evitar qualquer julgamento sem conhecimento profundo de causa, desconfiar das aparências para verificação das verdades, conhecer os limites do discernimento humano, promover o desenvolvimento da capacidade intelectual dos indivíduos, a ampliação do método racional para a compreensão da realidade. Tenta imaginar uma educação com esses propósitos. E não é isso que a educação brasileira está tentando fazer? Ou a gente acha que está tentando fazer? Que as pessoas vão no conceito, tenta julgar qual o processo de formação do nosso conhecimento. Sócrates já fazia isso há mais de 2000 anos atrás. A figura de Sócrates é uma figura de um divisor de águas dentro da filosofia. Não é à toa que quando você estuda filosofia, como já expliquei aí, tem os pré-socráticos e os pós-socráticos, que seja, já que os pré-socráticos ficavam especulando sobre a existência do cosmos, a origem da Terra e etc., ou a origem dos deuses, vamos colocar assim, Sócrates não queria especular sobre isso, sobre essas origens. Sócrates, ele troca o eixo da procura filosófica.
Em vez de você ficar pesquisando sobre o cosmos, Sócrates começa a pesquisar sobre o homem. O que é o homem? O que é virtude? Como viver bem na sociedade? Qual é a característica fundamental para a gente viver bem aqui? Viver bem em sociedade com as outras pessoas. Como professor, Sócrates desenvolve um método prático baseado no diálogo, na conversa, na dialética, que tem por finalidade desenvolver nas pessoas um conhecimento mais seguro sobre as coisas, e não apenas fruto das aparências, como defendiam os sofistas. Esse método se dá a partir de dois pontos principais, como eu já expliquei, a ironia e a maiêutica. O método de abordagem filosófica de Sócrates, ele atinge diretamente a nossa forma de fazer filosofia hoje. Será que nós estamos questionando a nossa educação? Estamos questionando a nossa forma de filosofar? Será que estamos fazendo essa maiêutica? Sócrates também usava um termo muito conhecido, que era a dialética, que era de colocar em confronto as ideias. Você tem uma ideia X, uma ideia Y, coloca essas ideias para fazer um confronto, para ver se ambas essas duas ideias se sustentam. Se elas não se sustentam, vamos criar novos conceitos da realidade, novos conceitos para verbalizar o mundo. Sócrates, ele fazia essa intensa jornada de ir na radicalidade da coisa, de ir na essência, não se contentar apenas com as aparências. Tem um rigor metodológico que ele usava, esse rigor metodológico, que era fazer perguntas depois de destruir um conhecimento prévio, construir novo conhecimento mais sólido, mais firme, através da maiêutica. Depois desse conhecimento desenvolvido, colocava esse conhecimento para ver se conseguia aplicar ele no todo, não apenas um conceito específico para uma região específica, mas buscar perguntar o que é justiça e colocar de forma universal esse conceito de justiça aplicado em todo o mundo, para todas as pessoas. Seria o quê? Buscar a essência. Aqui em Sócrates, Sócrates vai na essência das coisas. No conhece a ti mesmo, no aprofundamento do que é humano, do que é o conhecimento humano, do que é o amor humano, do que é a virtude. E ainda mais, Sócrates vai naquela máxima dele, só sei que nada sei. Sempre assumindo que a gente não sabe tudo, mas a gente tem que descer um degrau e perceber que a gente não sabe, já é um grande grau, perceber que não sabe, aí você pode entrar numa jornada de saber algo novo, algo diferente. Boa jornada para você, espero que esse vídeo agregou muito na sua vida e até o próximo conteúdo do canal aí. Fui!